Lucius passou detalhes muito interessantes para nós no capítulo 379 de Black Clover sobre como os Grimórios são desenvolvidos e passados adiante. Isso foi um contexto bem legal que foi abordado na história de Black Clover nos últimos 2 capítulos, que trouxe ainda mais, de uma forma muito interessante, um abranger da lore da história, né? Da forma como os Grimórios não são só apenas livros que são baseados nas pessoas, mas sim que é quase como se fosse um bastão numa corrida de revezamento. Aquele que aprende no passado acaba deixando uma herança para aquele que vem no futuro. Então, observando essa explicação, será que dá para chegar na conclusão que Yami Sukehiro não foi o primeiro Yami em Clover? É o que vamos discutir depois da vinheta. Lucius explicou para nós que os Grimórios são um presente divino para a humanidade. Nós estamos analisando esse contexto de uma forma muito interessante, porque essa fala do Lucius faz um total sentido, visto até mesmo que o Lucifero na batalha ali em Spade, quando ele estava lutando com o Zora, ele olhou para o Grimório ali do personagem e sentiu nojo, ele sentiu repulsa. A gente pode observar que o Lucifero, ele tinha poder, ele tinha habilidade suficiente para fazer com que os magos pudessem cair em desespero e tentar roubar o Grimório e fazer com que, por exemplo, ali o Yuno se tornasse ali o Grimório dele, um Grimório de 5 folhas, ou até mesmo pudesse roubar o Grimório do Asta, mas o Lucifero não queria, visto que o Grimório era um presente divino, e é claro que algo divino vai contra a natureza dos demônios, a não ser que seja o Zagred. A não ser que realmente seja o Zagred, e ele estava realmente visando ali o topo e ele não ligava, não se importava com o que deveria fazer. Mas o fato é que isso realmente acaba justificando e explicando detalhes extremamente importantes para nós sobre como a humanidade sempre pode superar os seus limites. É através dos Grimórios que a humanidade evolui, pois quando um humano morre, seu Grimório retorna ali para a Torre dos Grimórios até que um novo humano seja escolhido por ele. E essa é uma base sensacional ali para que a gente consiga entender o desenvolvimento. Por que que quando as pessoas são escolhidas ali pelo Grimório, né, ou pelos Grimórios ali na Torre dos Grimórios, os Grimórios já vêm ali com páginas, muitas páginas, porque se fosse a cada pessoa ali na Torre dos Grimórios e fosse um Grimório novo, esses livros deveriam ter vindo vazio, não deveriam realmente ter vindo ali com algumas páginas ou com muitas páginas, como a gente observa em alguns personagens, né? Alguém falando, ah, o meu Grimório é maior, o meu é mais grosso. Aquela conversa lá, ele que nós temos ali no começo de Black Clover. Mas o fato é que Grimórios estão aí e que realmente passam uma informação, passam realmente ali um fator, uma chama adiante para que os seres humanos continuem a evoluir. E para fazer com que esse vídeo continue a evoluir, é necessário o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você também comentar os nossos conteúdos aqui de Black Clover para fomentar ainda mais os nossos vídeos aqui no YouTube. E é claro, você também pode se tornar membro aqui do canal ou deixar o seu valeu para fortalecer ainda mais os nossos conteúdos. A grande questão disso tudo é que os feitiços aprendidos pelo antigo Grimório ficam gravados nele, ou seja, isso influencia para que a próxima geração se torne ainda mais forte que a anterior. Nós temos ali no Grimório uma base relacionada a feitiços e também a base relacionada ao atributo. A gente pode ter uma pessoa que tem magia do fogo, mas basicamente o seu poder pode ser espada de fogo, seu atributo do Grimório seja espada de fogo. Não quer dizer que ela vá conseguir fazer uma bola de fogo em formato de magia. Não, ela vai ter que criar ali armas de fogo para ter essa base, para ter esse poder, para conseguir manipular o seu Grimório. Ou até mesmo podemos pensar em um Grimório que use armas de fogo. Vamos só abranger e a cada feitiço que a pessoa tenha, ela tenha um martelo de fogo, ou outro feitiço seja uma
machado de fogo, o outro feitiço seja ali uma alabarda de fogo, tudo isso realmente sendo ligado à diferença entre feitiços, atributos e também a magia do personagem. E por causa dessas escolhas e explicações que uma dúvida pode ser sanada finalmente: o porquê que o Yami, mesmo não sendo de Clover, conseguiu ter um Grimório que acabou lhe escolhendo. Esse é um grande questionamento relacionado aqui ao Yami, porque a justificativa para o Yuno já está muito cravada na nossa cabeça. O Yuno a gente consegue entender, ele divide a alma com o filho do Lich, que era para ter nascido em Clover, era para ter realmente nascido ali em Clover, mas ele recebe o Grimório por causa do filho do Lich, o Grimório de 4 folhas, e por ser de Spade, acabou recebendo um Grimório ali de Spade. Então, na verdade, cada Grimório ele é pertencente a uma alma diferente. Para 2 almas é necessário se ter ali 2 Grimórios, 2 magias, 2 atributos. São características realmente interessantes ali dessa formação para o Yuno e também para o filho do Lich. Mas e o Yami? Talvez a explicação para o Yami esteja no fato de que antes dele chegar em Clover, um Yami viveu em que Asta e Yuno estão atualmente. Se a gente analisar o seguinte ponto até agora, essa seria a explicação mais lógica sobre a escolha do Grimório para o Yami, né? A forma como o Grimório acabou escolhendo o Yami quando ele completou 15 anos. Algum ancestral dele veio parar em Clover antes dos 15 anos. A gente sabe que o clã Yami, ele vivia ali no litoral da Terra do Sol. Então, para alguém ali meio que se perder do barco, acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Yami, de conseguir entrar no barco e aparecer lá em Clover, é algo realmente muito propício de se rolar, de acontecer. Quando esse Yami antigo completou 15 anos, o Grimório da Magia das Trevas lhe escolheu, e esse Grimório estava vazio, né? Esse Grimório estava sem nenhum feitiço, estava ali definitivamente como um Grimório, né? Tem ali essa conexão com a Magia das Trevas, mas ele acabou lhe escolhendo. E a gente vai explicar um pouquinho sobre isso, do porquê que essa definição sobre o Grimório só poder ter escolhido ali um Yami mesmo. Ele aprimorou, né? O Yami ancestral acabou aprimorando o seu Grimório e morreu, fazendo o seu Grimório retornar para a Torre dos Grimórios. O Yami, ele então chega em Clover antes de completar 15 anos. A gente sabe que o assassinato ali, né? O massacre do clã Yami acontece quando o Yami tem entre 13 para 14 anos de idade, e nessa época o Yami ele vai para Clover, e quando ele completa 15 anos ele pega o seu Grimório, ele vai até uma das torres de Grimórios e surpreendentemente é escolhido ali por um Grimório. Ele acaba recebendo ali um Grimório, o que faz ali a gente se questionar, né, tendo essa ideia do porquê que ele acabou sendo escolhido, porquê que ele teve essa escolha, porque algum Yami já esteve em Clover preparando ou realmente tendo o completo preparo para que o Yami recebesse o Grimório no futuro, né? Para que o Sukehiro recebesse o Grimório no futuro. E 2 coisas fortalecem essa visão para mim. 2 coisas que já foram apresentadas na história realmente fortalecem a ideia de que um Yami veio antes do Sukehiro para estar no reino de Clover. A primeira é que o seu Grimório, quando ele recebe, já possui muitos feitiços. Assim, quando a gente está observando o capítulo 3 lá de Black Clover, nós observamos toda a história do Yami, né? A gente já começa a ver aqui uma praia, água escura, o Yami chegando até ali, magia da escuridão, um Grimório repleto de páginas, né, mais grosso, lá ele, mas o fato é que o Grimório estava lá, o Grimório estava cheio de páginas, o que marca para nós que feitiços já estavam ali. Então já coloca para nós que o Yami realmente pode ter sido a segunda pessoa do seu clã, né, o Sukehiro pode ser a segunda pessoa do seu clã que pode ter chegado no reino de Clover. E a segunda coisa é que a magia das trevas é algo extremamente rara. A magia das trevas, ela é bem rara. Ao longo ali do mangá, a gente só viu pelo menos 4 pessoas usando a magia das trevas, eu acho, porque o pai do Yami a gente não tem confirmação, mas o atributo da magia das trevas nós podemos observar ali, se a gente for pensar, foram de 4 a 5 pessoas, né? Foram o Yami, o pai do Yami, a Itika, nós também temos ali o Morgan e o Lucífagos, né? O Morgan recebe a magia das trevas porque o Lucius roubou a magia do Lucífagos e acabou passando para ele. Então o fato é que a magia das trevas ela é bem rara, bem
bem difícil realmente de se ter. Nós não temos outro personagem com magia das trevas, tipo assim, diferente, por exemplo, de magia do fogo ou magia da água, que aparece ali no mangá de Black Clover com uma forma um pouco mais precisa, mas o fato é que a magia das trevas é bem rara. Então, para ter uma pessoa que tenha este poder e provavelmente tenha vindo do reino de Clover, é quase nula as chances. Então é muito mais fácil ter alguém ali que veio da Terra do Sol, alguém que pertencia ao clã Yami e tenha chegado ali ao reino de Clover, ao reino Clover, para receber o Grimório e ter aprimorado essa questão. Mas o fato é que, para a gente entender mais essa questão sobre por que o Yami foi escolhido, a gente consegue entender que existiu realmente um Yami, que existiu ali um ancestral do personagem que chegou em Clover, que acabou realmente tendo essa formatação, né, esse processo de evolução sobre o Grimório, mas não explica para nós, acaba não explicando para nós o porquê que alguém da Terra do Sol poderia ser escolhido através de um Grimório relacionado ali a Clover. Nesse ponto de vista, dá para chegar à conclusão de que um Grimório não escolhe apenas pelo lugar que o mago nasce. Um Grimório não escolhe apenas a pessoa por causa da sua magia ou simplesmente ali por algo que ele nasce, mas também pela magia que a pessoa possui e pelo atributo disponível. Então, na forma como o Grimório escolhe, é meio que tipo assim, para ser algo intrínseco à alma da pessoa, o que está na alma daquela pessoa. Então, é muito mais pelo poder mágico, muito mais ali pelo atributo disponível conectado à alma do que simplesmente pelo lugar que nasceu. Como no caso do Grimório das Trevas, ele simplesmente não conseguia encontrar um usuário da magia das trevas em Clover, nascido em Clover, ele vai e se conecta à alma de alguém que veio de fora, mas tem um atributo e que possui ali a magia das trevas, o que poderia justificar que o Yami não é o primeiro usuário do Grimório, mas sim o segundo usuário do Grimório, e que supostamente o Grimório lhe escolheu porque ele precisava de um portador da magia das trevas. Sem a magia das trevas, o Grimório nunca iria sair ali da Torre dos Grimórios. Sendo bem sincero com vocês, eu ficaria satisfeito pra caramba com essa explicação sobre o Grimório do Yami. Sem contar que ele ainda pode vir a receber seu pergaminho da Terra do Sol, e se for mesmo isso, poderemos até mesmo esperar algo bem interessante que o Tabata possa fazer ainda na história. Mas isso é assunto para outro vídeo.